Oi, gente, tudo bem? Hoje vocês estão mais uma vez aqui com a gente na Cápsula do Som. Eu sou Pérola Bia e hoje eu tô aqui com uma banda diferente, muito bacana, Vitruviana. Procura aí já na rede social daqui a pouco. Primeiro você assiste o nosso vídeo aqui, depois você vai lá e procura Vitruviana. Os moleques são muito legais, gente. Moleques? Sim. Mais ou menos. Mais ou menos. Tudo jovens. Tudo jovens aqui. Os meninos são bem bacanas. Hoje eu tô aqui com o Eduardo. Troca lá, é o Lucas. E o Vinícius. Infelizmente, o João não pôde estar com a gente aqui hoje. Mas na próxima ele estará, com certeza. Vamos lá, gente. Querem apresentar a banda de vocês aí, falar um pouquinho por que Vitruviana? De onde veio esse nome Vitruviana? Eu sou Eduardo. Vou apresentar primeiro. Sou Eduardo, vocalista, guitarrista. Esse é o Vinícius, guitarrista também, faz back vocal até agora, mas daqui pra frente, que a gente é muito experimental, né? Quem sabe as próximas músicas ele esteja cantando. Lucas também, batera, back vocal, tem composições, enfim. E Vitruviana, porque Vitruviana é uma homenagem ao homem vitruviano do Da Vinci, só que no feminino. Bacana. Aí virou Vitruviana, a mulher vitruviana, a perfeição da mulher. E de onde surgiu essa ideia? Olha, aí eu... Bom, vamos lá. Esqueceram? Não, vamos lá. É porque a banda é nova, gente, tem uns 300 anos. A banda surgiu de uma outra banda, né, que o Du tinha uma outra banda, com o João. Então, peraí, no inío era só Era uma outra banda, não era Vitruviana, né? Era eu, o João e o Bob, um outro amigo nosso. E eles postaram, o Du postou, eu tinha o Du na rede social, não conhecia os outros dois, a gente morou na mesma rua de infância, já se conhece de longa data. Mas tivemos um tempo sem se ver, sem se falar de vida, e ele montou o estúdio, e aí eu comecei a... A detalhe foi um hiato de décadas, sim, né? Sim, a gente tava, acho que uns 20 anos sem se falar. Muito tempo. E ele montou o estúdio, eu falei, caramba, tu montou o estúdio, comecei a acompanhar, comecei a seguir ele, e as ideias muito parecidas e tal, então comecei a acompanhar o que ele estava fazendo no estúdio, e aí eu vi ele postar um vídeo dessa banda, uma música, eu falei, caraca, que som bacana, velho, eu queria fazer esse som, nossa, eu queria estar tocando com esses caras, gostei desse som. E beleza, e ele fazia uns eventos no estúdio e convidou o meu outro projeto pra tocar lá. Eu cheguei no estúdio, a primeira coisa que eu perguntei foi, e aí, cara, como tá lá, pirei naquele som? E ele falou, não, a gente não deu certo, a gente parou. Aí eu falei, quê? Não deu certo. E ao mesmo tempo eu falei, nossa, minha chance, vou falar com ele, porque aquilo ali tem muita potência e eu vou ver qual é que é. E acabou o evento, eu cheguei nele e falei, meu, e aí? Como é que é? Quer continuar? Não quer? Precisa de bateria? Me chama, porque eu gostei da música. E ele falou, pô, vamos, só tenho eu e você. A gente procura alguém, eu falei, cara, vamos começar aí, vamos ver o que vai dar. Vamos começar em 2. O outro projeto que eu tinha eu já fazia em 2, eu falei, cara, a gente se vira em 2. Vai bateria, guitarra e vamos ver pra onde vai. Vamos começar a criar, vai aparecer alguém. E começamos assim, então, acho que o Du já tinha na época umas 8 músicas, né, Du? Acho por aí. E começamos, primeira, segunda, uma delas é uma composição dele, que ele fez numa arte, né? É um artista ou um artista? É uma artista plástica. Uma artista plástica, e ele gostou muito do desenho e pediu pra ela, e em cima desse desenho ele fez essa música. E é um desenho que é abstrato, mas é uma mulher ali, você entende, e a letra tem a ver com isso, e essa música pegou o nome de Vitruviana, e a gente nessa busca de nome, eu falei, cara, tem tudo a ver com... Pronto, ficou, achou. Já o que a gente pensa, e a letra casa com a figura, que casa com a ideia da banda, que casa com esse conceito do homem vitruviano, vamos por Vitruviana. E ficou a banda e a música, basicamente a gente decidiu os dois nomes, assim. É bem lembrado. Foi a primeira música? Não, a gente deve ter sido a 7ª ou última. Era uma música mais... Eu nem lembrava mais disso, mas era porque um amigo meu, que conhecia essa artista, que chamava Flávia, agora eu não me lembro o nome... Flávia, eu não vou lembrar o sobrenome dela. Mas ela estava lançando várias artes dela, de desenhos e pinturas e tal, e ela estava fazendo um projeto para chamar artistas para reproduzir
o que ela fazia de uma outra linguagem. E, poderia ser música, vídeo, qualquer coisa, poesia. E uma das artes que eu gostei mais, aí ele me apresentou, falou, Duque, você não consegue musicar alguma coisa? Eu gostei dessa figura. Pena que a gente não tem ela aqui, né? E pra mim era o homem vitruviano do Leonardo da Vinci. Só que era uma mulher, assim, seminua, e parecia que ela tava se auto-abraçando. Uma figura louca. Eu pirei naquela imagem e acabou saindo a canção. E o nome da banda veio depois disso também. Porque, esse nome é bacana, né? Bem legal. A gente pensou em vários nomes, e aí eu falei, cara, não, vitruviano, tem tudo a ver com o que a gente tá com propósito, a ideia, e aí casou, então vai ser vitruviano. Você falou que ficou tão encantado quando você viu, você falou, nossa, agora é minha chance de me aproximar desse pessoal. O estilo era o mesmo que você já fazia ou não? Não, então, muito de costume, por muito costume, desde muito novo, sei lá, eu toco, desde os 10, 11 anos. E o que era muito padrão ali era o pop rock, né? Onde a gente morava tinha, 15 bandas, era um bairro muito fértil, tinha um monte de banda. A maioria tocava as mesmas coisas, tinha banda punk, tinha uma reggae, uma metal, mas a maioria tava no que estava acontecendo no momento para fazer um coverzinho para tocar em barzinho. Sim. Então era muito o que eu consumia, rock, pop rock, pop rock. No movimento meu, eu comecei a escutar muita coisa diferente. Jazz, comecei a escutar muito coisa brasileira antiga, comecei a pirar muito, 50, 60, 70, pegando muita coisa antiga. Que é outro tipo de som, outro tipo de sonoridade, capta outras coisas pra mim. E então era bem diferente nesse sentido. E aí a hora que eu ouvi, eu falei, é esse tipo de som que eu tô a fim de fazer agora. Porque eu tinha outras coisas, toco outras coisas, mas eu falei, cara, isso aqui tem um lugar ali de alcance que eu acho que é onde eu tô procurando agora, vai dar essa possibilidade. Sim. Então foi isso, teve essa questão também de falar, esse som vai me possibilitar fazer essas coisas diferentes que eu ainda não tive chance. E aí esse estilo é o que vocês estão até hoje. Sim. Que é o que vocês fazem. Essa doideira é o chamado que a gente faz. Pop progressivo. É chamado por chamamos, entendeu? Porque você chama. Chamamos. Na verdade, quem trouxe esse nome foi o João, de uma conversa com uma pessoa que assistiu um show da gente, já tinha escutado algumas músicas. E ele pergunta, é muito comum, né? Você fala, eu tenho uma banda autoral, qual é o estilo? Sim. E aí a gente fala... O que mais se aproxima aí a gente falava, então a gente não sabia. E você fala alternativo, é muito... Tá. O que é muito alternativo? Vago, né? E muita gente, você fala alternativo e já faz alternativo, nem sabe. Então assim, aí eu falei, cara, a ideia da gente também nunca foi se encaixar. Então, se a gente não se encaixa, pelo menos a gente está no lugar certo. Mas como que eu falo para a pessoa qual é o estilo? E a gente tinha essa dificuldade, porque a gente tem várias referências e a gente se encaixa em vários lugares. Na mesma música, a gente muda às vezes. Essas referências que você está falando é do pop progressivo? De tudo, não só, de cada um que traz a sua. Então, você vai escutar a referência de forró, você vai escutar a referência de metal, você vai escutar de jazz, de clássico, o que tiver que cada um trouxer ali, a gente não tem essa de, isso aqui não encaixa com a gente. Samba, o que for, vai entrar. Tá. Então, mas isso é um pouco da característica do pop progressivo, não é? Se que existe um pop progressivo, essa vai ser a característica. Então, eu já ouvi um crítico então a gente musical não ouviu, tá falando sobre isso, tá? Que que ele acha que não existe esse termo. Que o pop progressivo foi uma diversificação do rock progressivo. Mas com umas pitadas isso, com algumas coisinhas, entendeu? Então ele acha que isso realmente não existe, assim. Não tem uma banda que fale não é pop progressivo. Por isso que eu tô assim, vocês são ou não nós são? Somos, porque nós vamos fundar este título. Pronto. Pop progressivo agora existe. Essa pessoa que viu o nosso show, que chegou pro João, né? Sim. Finalizando o que o Lucas estava comentando, ele viu o nosso show e falou, caramba, velho, vocês são pop prog. Aí foi daí que a gente falou, caramba, é uma nomenclatura que a gente nunca tinha pensado. Porque ele misturou as duas coisas. Porque ele falou, vocês têm muita coisa de progressivo, mas ao mesmo tempo vocês têm coisa pop. Então ele falou, não dá pra falar totalmente progressivo, nem totalmente pop. Então ele falou, eu colocaria esse lugar de pop prog. Eu achei legal. Porque se não for, porque se for assim, analisar minuciosamente o conceito,
O prog, ele tem as convenções, né? Você tá indo aqui por um caminho, de repente você De dá uma repente cambalhota e muda. vai para outro Isso. lugar. Esse é o prog, né? Mas é uma coisa muito, digamos, muito agressiva ao ouvido, assim, já da cultura de massa, quando você digamos. vai fazer quando vocês vão fazer as suas músicas, vocês não partem Não pensa nisso. E tem muita coisa radiofônica também, que é tipo um refrão, uma chiclete, uma coisa assim. Porque o que é radiofônico, você tá ouvindo e você já prevê o que vai vir, né? E o progressivo não, você tá prevendo, agora vai para tal lugar. O seu cérebro já leva para você para aquele lugar. De repente ele vira para outro lugar. Ela te pega de surpresa. De surpresa, exatamente. Surpreende, né? O progressivo tem essa característica. E o radiofônico não, é aquilo que você já espera, né? É a parte A, começa a música parte A, depois uma parte B, no máximo uma parte B e um refrão. Aí depois repete, parte A de novo, parte B e um refrão. É uma métrica bem simples, né? E o progressivo não, o progressivo vira isso no avesso. E a gente meio que misturou isso, mas não intencionalmente. Foi porque a demanda nossa pessoal, criativa, acabou indo por esse lugar, né? E a gente não tinha essa nomenclatura. Nesse dia que esse cara falou, que é o Naisius, né? Foi o Naisius que falou que ele tem uma banda também. Aí a gente falou, pô, legal essa nomenclatura aí, pop prog, nunca tinha ouvido. Porque a gente não conseguia se enquadrar. Tá. Entendeu? Se você perguntasse qual é o estilo, mesmo que a gente está aqui convencionando sobre o que é pop prog, a gente consegue fazer você entender o que a gente quer dizer com isso. Mas se a gente falasse rock, se eu falasse pra você que a gente é rock e você escutasse um som nosso, você ia falar, nossa, isso aqui é rock? Que rock é esse? Tá meio estranho. Se eu falasse isso é pop, você ia falar, pop? Mas tem gente que fala que é rock. Porque você faz uns links, né? Do que a pessoa As pessoas fazem alguns links com o que ela tem de referência. Então, pop prog é mais difícil de você escutar, mas em contrapartida ela já vai te trazer essa pergunta, o que é isso? Sim. E aí essa explicação, bom, você vai ter uns elementos e outros. Por isso, pode ser a estranheza de quem escuta da primeira vez, de perceber que a gente tem essas nuances de estar num lugar e de repente ir para outro e voltar para outro, porque essa é a característica da banda, né? E a coisa é tão maluca que o Vinícius tá há 1 ano e pouco com a gente, né, Vinícius? Depois que o Vinícius entrou... Eu vou chegar. Vai chegar. Vou chegar. Vai esperar ou eu já falo agora? Não, eu quero. Pode falar. Eu já ia até te perguntar, Eduardo, onde é que apareceu... Não, porque eu já tive, gente. Esse menino aqui. Não, eu já tive um outro momento aqui que eu tive com eles, né, que eu conversei com eles, e naquele dia foi muito engraçado, porque os meninos ficavam assim, ele é novo, ele é mais novo, ele chegou ontem. Mas é de idade, porque ele nunca sei. Então eu já ia chegar, quando é que surgiu o Vinícius nessa história, de onde ele caiu? Porque a gente era um trio, e, pô, eu acho muito legal tocar sendo um trio, mas tem um certo limite, assim, né? Porque no ao vivo, né? No ao vivo, principalmente. E a gente gravou, e o nosso som, na hora que a gente foi gravar o primeiro EP oficial mesmo, veio uma demanda de muito mais sonoridade do que só em 3. E a gente acabou optando por gravar mais coisas, mais elementos. E vocês, quando tocam ao vivo mesmo, né? Não tem ajudinha nenhuma. Não tem nenhum VS. Mas na produção, a gente já tinha combinado isso. O que vier de ideia que a gente colocar e acrescentar, a gente não vai... porque ao vivo não dá pra fazer. Não importa. Não vai vetar. A gente vai produzir do jeito que dá. E aí aconteceu isso que a gente depois que a gente produziu, foi muito interessante, né? Porque depois que a gente gravou o álbum, aí o EP, o UFA, aí na hora que a gente ia tocar os 3, até ensaiando ou ao vivo, a gente já ouvia tudo que a gente tinha, os elementos, pedia as coisas. Os elementos que estavam lá no EP, a gente ouvia ali ao vivo e falava, caramba, como que a gente vai suprir isso, né? E aí começou a sentir falta. E aí o Vinícius foi lá, o Vinícius tinha tocado no meu estúdio num evento que eu tinha feito há muitos anos, assim, uns 3, 4 anos, né? Aí depois ele voltou o ano passado, assim, por acaso, com uma outra pessoa que ia gravar lá. Eu já tinha gostado muito da vez que ele tinha ido lá. Já tinha comentado? Tinha comentado, falou, pô, o cara é um puta guitarrista bacana, mas a gente não teve oportunidade de conversar. Aí o ano passado que ele foi lá pra gravar, a gente bateu um papo rápido, e eu acho que banda é que nem casamento, né? Porque um processo criativo, coletivo, se não tiver uma química, aí é mais se for só pelo tocar, tristeza do que alegria, né? Só pelo tocar é complicado. Porque a música parece que ela exige essa
o mínimo de afinidade. A afinidade, mínimo, conexão. Máximo. É conexão, Precisa exatamente. de conexão. Conexão. Precisa. Com o Lucas foi assim. Primeiro ele foi lá, né? A história que ele contou lá, que ele foi no estúdio, tocou, eu vi ele tocando, achei... Pirou, né, velho? Pirei. Aí depois a gente foi conversar primeiro, né? A gente Sim. marcou um dia pra bater papo, aí as café. ideias já casou. Lucas, a mas- visão de mundo, né? Tá, mas Ele o falou, Lucas, é o isso. Lucas tá se achando aqui. É. Olha, eu percebi pela conversa aqui que o essencial não é você. Claro que não. É o O Vinícius. baterista é quando que é essencial? Ele Ninguém falou, liga que, muito pra ele falou ou não baterista. falou? Ninguém liga. Aí eu percebi que tava sentindo falta. Chegou aquele Sim, menino, guitarrista e Era resolveu. você. Era você. Aí ele mas foi- isso é essencial. Sem a bateria não tem como, não. Tá vendo? Aí voltando, ele foi lá gravar. Guitarrista, você E vai eu- aqui embaixo na árvore e você balança. Mentira, mentira. Não é assim. Aí- Ó, não fala isso não, hein? Não é Tem um assim. guitarrista aqui, hein? O Giba. Ah, sim. Não, ele vai concordar comigo. Ele sabe. Ele sabe. Se ele ele sabe. Mas Concorda, bate realmente aí. é mais fácil. Arrumar guitarrista bom, você arruma muito mais fácil do que os outros instrumentos. Opa, isso é fato. Mas afinidade não. E conexão. Sim. Isso aí é difícil. E deu muito certo, né? E deu muito certo. Vocês Aí estão há quanto tempo? Ah, Os 4. os 4 há um ano e meio. Você falou, né? Um ano e meio. mais ou menos. A gente O começou legal- em o legal é A 19, isso, Vitruviana tem A gente já começou em 19, 5 anos. Né? 19. O legal é isso, né, gente? Porque vocês têm uma história musical já de muito tempo. Sim. Mas de 1 ano e meio de Vitruviana, os 4 juntos. E Uhum. vocês estão falando dessa afinidade. Então essa afinidade é realmente verdadeira. Sim. Porque Sim. vocês já viveram música antes e outros momentos e perceberam que isso agora é afinidade. Então isso é legal. Isso agora é conexão. Sim. Então dá uma certa, como eu posso dizer, uma certa vontade de fazer mais. Sim, com Uhum. certeza. Entendeu? De levar isso mais pra frente. Eu vejo isso em vocês, né? Vocês têm Porque- uma vontade enorme de levar mais. Eu quero mais, eu quero sempre fazer tive mais. sorte nesse sentido. Todas as bandas autorais que eu tive, com todo mundo, assim, tem amizade Sim. até hoje. E era bem legal, né? Acaba por diversos motivos, idade, momentos, trabalho e tal. Mas eu nunca toquei assim, sem no mínimo ter uma amizade com a pessoa que tá ali do outro lado. É muito difícil você Que tocar assim. sorte. Não, mas é muito difícil, cara. Não, já toquei. Isso sem que você- conhecer Não, na por ele primeira falar que é vez e tal. difícil. Mas é que é muito difícil tocar com uma pessoa que você não consegue Isso trocar ideia. É porque ele converte já em tocou. prazer, né, velho? Sim. Hã? O que você Ele tá já falando, tocou. Sim. o que você tá falando se converte em prazer, É. em ter prazer É. de estar ali. Sim. Porque Todo- você tocar, ó, vamos fazer um trabalho, tem uma música, vamos fazer um cover, a gente vai tocar em tal lugar. Ah, essa e essa música de artistas já conhecidos e tal. Cada um vai lá, tira a música, se reúne, toca e acabou. Uhum. Não tem muito segredo. Agora, um som autoral, de um processo criativo, coletivo, tem que ter uma conexão. Senão não vai, né? Senão, Cada um vai colocar um pouquinho do seu ali. do né? seu ali. E respeitar um pouquinho, E principalmente, respeitar. né? Mas eu Respeitar o acho Trabalhar até que muito quando ego. assim, cara, é difícil, porque quando você tá tocando, você querendo ou não, você olha pro outro, sim, pra não, batera. Sim, Tem um entrosamento ali que não é só você seguir de forma milimétrica o que tá Eu já rolando toquei lá, com pessoas assim. assim de não Dá, afinidade. dá pra tocar? Dá pra tocar, você Dá. toca, vai chegar no Tem como resultado, mesmo. mas talvez o público não sinta muito, mas você que tá tocando, você fica meio... Não, mas o que Fica. mas o que eu tô querendo dizer, eu concordo plenamente que o que você tá falando, mas no cover é mais fácil. você- Porque é outro propósito. É outro né? propósito. Você passa por uma cima. música né? autoral, se realmente por você cima. ter ali uma participação naquela criação, tem que ter uma conectividade, Sim. senão não rola. E a gente, assim, todos vêm de tocar de outros muito lugares, tempo. de outras coisas, de outros projetos, de outras formas e de outros estilos, enfim. Então também conta isso, a gente não é mais menino, tem uma idade, já passou por muita experiência. Então tem eu acho que é mais difícil pra gente, enquanto ser humano, entender e colocar o que a gente não quer. É mais difícil. Você colocar um limite ali e falar, não, isso eu não vou fazer porque não faz sentido pra mim. E mesmo, eu brinquei que o Vinícius é caçula, o Vinícius é mais novo, mas todos já têm esse lugar de falar, por aqui eu não vou, sabe? A gente tem que ter maturidade pra falar, Sim. cara, isso eu não quero fazer. Isso eu não acho que é um caminho legal pra gente. Mesmo a gente quanto banda. E isso dá uma posição pra gente, uma situação de ter essa questão de se conectar, por exemplo. Todos pensam assim. Então a gente tem uma sinceridade, a gente sabe que cada um gosta.
E a gente sabe que aí fica esse propósito. A gente quer fazer a música porque a gente gosta desse tipo de música que a gente faz, do tipo de mensagem que a gente coloca nela e de como a gente faz elas acontecerem quando a gente tá junto, que eu acho que isso que é o mais legal. A gente sabe que tem uma coisa ali de valor para além de 4 músicos que estão tocando música que eles acham legais. Tem uma coisa a mais ali, sabe? Então quando a gente pega o Vini manda alguma coisa aqui, pô, acabei de criar um negócio. Eu sei que todo mundo para pra ver e já pira. Caraca, pô, eu tenho, sei lá, eu tenho uma letra, eu tenho não sei o quê. Então você percebe que tem uma dedicação, uma energia, um propósito mesmo naquilo. E aí quando a gente senta a gente parou mês passado para fazer uma música nova, que a gente está começando a trabalhar, a gente está querendo começar músicas novas. Não tínhamos feito ainda os 4. Começou de um jeito, e aí beleza, e falamos, legal, a estrutura tá aqui, mas peraí que isso aqui não é a gente. Não é a gente, né? Tá bom, a estrutura a gente manteve, tá, mas agora aonde que a gente vai entrar? Aí começou, e aí já... Então, e aí o que você falou, a gente vê isso acontecer, acaba, a gente tem que parar pra ir embora, cada um pra ir pra sua casa, mas fica todo mundo, pô, eu pensei nisso aqui, vamos colocar aquilo ali, você não quer parar e você quer continuar. E aí você quer fazer mais, então é isso, né? Mas você quer fazer aquilo acontecer. Eu você acho tem que um ânimo maior de fazer aquilo acontecer. Mas essa conexão é muito importante. E aí eu, falando, né, sobre o que a gente estava falando, que eu falo para eles, sempre reitero, eu não acho fácil. Eu acho uma coisa difícil de ter. Porque a gente não é só banda, a gente extrapola. Então a gente consegue trocar ideia, ser amigo, perguntar como tá a vida, saber da vida do outro e tá junto. E eles foram tocar num barzinho, um outro rolê, e eu fui lá e a gente brincou junto. Então assim, e eu acho que isso faz muita diferença, porque ele cria um outro tipo de lugar. Porque não é só música pela música. Pra mim não é. E aí eu sei que pra ele não é. E aí eu sei que pra ele não é. E aí isso vai falando, pô, como é que eu não vou estar com esses caras? Como é que a gente não vai parar aqui pra fazer isso? E aí faz sentido, a gente pira. Então, esse lugar de conexão faz muita diferença. Eu já toquei pessoas assim, sem conexão, por tocar, porque é legal, vão tocar, vão ganhar um cachê e tal. E é horrível, é horrível. E eu adoro tocar. Mas até de você estar sentado ali e o show tá legal, e você fala, puta, que saco, cara. Putz, rouba um pouco de energia, sabe? Então, aqui a gente tem essa alegria de não acontecer. A música a gente tem que ser honestos, né? Sim. Ninguém faz música só porque, eu gosto de fazer música. Fofinho. Não, é fofinho. Não, eu faço isso porque eu gosto disso, eu acredito nisso e eu quero viver disso. Então, eu lembro quando eu cantava, eu tinha muito isso. Não, eu quero viver disso. Eu gosto de fazer isso. Sim. Nossa, né? Acho que cantar ainda mais, né? Porque se você cantar, se você não estiver sentindo aquilo de verdade... passa, né? Nossa, passa. Sim, difícil. passa. Dá pra disfarçar, né? Não, é terrível. Tinha momentos que você tava super empolgado, sim, mas que algumas pessoas, e como cantar só também, né? Tem várias pessoas diferentes e várias pessoas que vão entrando, às vezes você encontrava uma pessoa que você falava assim, nossa, agora vai, né? Aí você vai, conversa com a pessoa já te dá aquela... Você percebe que não encaixa com você. Lima, né? Que a ideia é muito só comercial. Sim. Entende? Não tem aquela coisa também do eu amo fazer isso, eu gosto de fazer isso. Não, só pensando em dinheiro, em colocar, em comercial. E aí te dá uma desanimada, né, cara? Você volta pra casa e fala assim, sei lá, acho que isso não vai dar não. Entendeu? Então assim, quando você tem um grupo que fala todos a mesma língua, todos fazem por amor... Lógico, pensando profissionalmente também, mas faz por amor, todo mundo, sabe essa coisa que você falou? Engajado, como você tá hoje. Você continua a acreditar, né? Você continua. Não questiona tanto, né? Entendeu? Você não questiona tanto. Então eu acho que é muito mais fácil, entendeu? Sim, ajuda muito. Ainda mais, cara, a gente tá falando de um cenário super negativo, né? Um cenário atual, né? Autoral no Brasil, assim, é muito difícil. Então, se a gente não tiver essa vontade e essa crença do que a gente faz sentido, então a gente vai fazer independente de qualquer coisa, você vai chegar nesse lugar de falar, então não faz sentido, sabe? Então, eu já bati um papo, já foi tema meu de análise, já conversei com a minha esposa. Se alguém chegasse pra gente hoje, pra mim, pelo menos, eu imagino que pela cabeça deles é igual, e falasse, isso aqui legal, eu gosto disso de vocês, mas você vai fazer a música assim, assim, assado.
Aí você fecha um contrato comigo, eu vou falar, pode pegar o seu contrato e ir embora, velho. Isso não é minha obra, isso não sou eu, sabe? Não sou eu. Então, pra gente conseguir manter isso, né? A gente tem que acreditar que o que a gente faz sentido. Mas, Lucas, acho que hoje isso é mais fácil de você conseguir. Ou não? No passado, eu acho que era um pouco mais montado. Então, depende muito. Eu tô falando de um lugar onde, pra mim, isso é mais importante. Sim. Mas se eu tivesse conta pra pagar, complicação na minha vida, tivesse comendo miúdo, talvez eu ia falar, pode fazer o que você quer, cara, eu preciso de um salário. Sim. Então, sem romantizar, né, logicamente. Sim. Mas hoje, também preciso de dinheiro, preciso eu já tava até pensando aqui, gente, vamos pedir emprestado? Preciso pagar minha conta e, enfim, não tenho uma vida maravilhosa, só que assim, eu acredito mais no propósito. Eu acredito que o que eu tenho para oferecer, ele tem sentido do jeito que ele é. E eu sou bem contra essa ideia de, sabe, o dinheiro compra tudo e você faz o que eu mando porque eu tenho dinheiro. Sabe? Então assim, poxa, cara, isso é bacana, ele funciona assim. Então, até onde vai, sabe? A necessidade. A banda autoral, ela permite, e é legal a gente criar na nossa vida o espaço para ter ela ali, quem gosta de tocar, né? Uhum. Para que ela seja aquele escape de coisas que a gente acredita mesmo. A gente acredita. Manter fiel, por exemplo, para ganhar dinheiro com música, existem várias formas, né? Sim. A gente pode montar uma banda de MPB, pode montar uma banda de rock, pode montar uma banda de qualquer estilo de baile. Tem muito mercado, a gente sabe que chama. E você pode manter a banda autoral. Ou você não pode ter nenhuma banda, só ter autoral. Sim. E trabalhar de outra coisa também, né? A banda... E isso não quer dizer que a gente não vai conseguir viver dela um dia, talvez. Pode ser, se a gente fizer um projeto muito legal. Eu estava até conversando sobre a questão de ter um coletivo com outras bandas autorais para ter uma cena, né? Isso pode acontecer. Mas eu vejo que ter uma banda autoral é você se mostrar para o mundo, né? Então tem que ser de verdade. Se mostrar nu. Se mostrar nu. Não, peladão. Não, é brincadeira, né? Não, vocês estão de brincadeira aqui, né? Tirar toda a roupa. Se o pessoal entrar agora no YouTube e procurar a banda Vitruviana, vai encontrar o quê? Tô preocupada. As folhinhas. As folhinhas assim. Não é brincadeira, não. Eu cortei o seu nu, mas agora explica o seu nu aí, porque senão vai ficar uma coisa estranha. Nu é o que ele tá falando, né? Nu como a gente é na essência, né? O que a gente tá falando aqui é pra quem tá vendo a gente entender que a gente tá falando da cena independente. Sim. A gente tá falando do mainstream, né? A gente tá falando da cena independente, porque a gente corre com as nossas pernas mesmo. Não tem perna de ninguém pra gente correr. Da independente. Ainda tem uma cena independente que ainda tem... Poxa, né? A gente faz show pra poucas pessoas, às vezes faz show pra mais pessoas, às vezes tem gente que conhece a música, às vezes tem gente que não. Muitas vezes... Não, tem um vídeo que tem um baita alcance. Tem um vídeo que não tem. Tem um cachê mínimo, ou às vezes nem tem, mas o lugar é interessante, a gente fala, vai ter uma visibilidade, a gente trabalha pra banda. Isso. Né? Então, tudo que a gente conversou aqui, se a gente não tiver esse prazer de estar junto, sabe, de ter esse fator humano aqui, né, principalmente envolvido, no que a gente acredita, na nossa relação e no que a gente passa para quem está ouvindo, né? Se não tiver isso, não vale a pena. Não vale a pena. Não faz sentido. A gente vive num país capitalista, né? Vai falar, então você está perdendo tempo, não está ganhando dinheiro, e as suas contas? Então não faz sentido. Então pra gente isso é muito importante. Né? E o Vinícius veio a somar, está aí com a gente, tá valendo a pena, pelo menos até hoje, no sinal tem que sair daqui, né? Tá valorizando o país. Vinícius não tem jeito. Você sempre vai ser alfinetado de algum jeito. Eu já percebi já. Não, mas tá certo. Mas é de uma forma bacana. Mas eu tô trabalhando bastante para tentar garantir os preços e é isso. A gente brinca muito, né? A gente tem também é outra coisa divertida que a gente tem. E no YouTube, se você ver clipes e gravações que a gente já colocou, a gente tem uma veia cômica, eu diria assim, que é interessante. A gente sempre gosta de colocar brincadeira nas coisas. Sim. Sempre coloca um pouco de humor ali, comum. Pra que levar a sério? É comum. Então a gente tá o tempo inteiro, às vezes parece que é sério, mas a gente tá brincando e enfim, é normal. É uma coisa que a gente leva muito, que eu acho que também sustenta muito a banda, né? No ensaio, no show, enfim. Tem que ter a brincadeira. Tem que ter.
E a gente falou muito aqui. 90%. Importante frisar aqui que a gente falou muito de coletividade, que a gente preza muito o coletivo, mas sem perder a individualidade de cada um. Porque quando o Vinícius entrou, a gente já tinha um trabalho já de 4 anos, já sólido, tinha acabado de lançar o EP, né, já fazia um show com um repertório já grande. E aí o Vinícius entrou e falou, pô, eu vou reproduzir aqui e tal. Não, você não vai reproduzir nada, cara. Foi uma identificação com adaptação. Isso. Você vai... A gente já tem uma coisa pronta, lógico que não vai dar para fazer a gente faz o X e vai fazer o Z. Não. Mas com o seu tempero aí, né? Você vai entrar aí fazendo com o seu tempero, com a sua criação, com a sua parte criativa ali, que é muito importante, como todo mundo colocou. E assim foi, né? Tinha, a gente queria... Ele falava, quando ele entrou, né? Falava, pô, e aí, como que eu faço? Que era para suprir aquilo que a gente tinha gravado. Tinha muitos elementos, então como entrou um novo integrante, pô, agora se dá para você suprir isso aqui. Falou, mas eu reproduzo o quê? Não reproduz nada, cara. O que tá aí, o que você acha que dá para fazer? Aí ele foi, tanto que teve solo de guitarra, que eu falei, agora você se ferrou, você entrou, eu não vou mais fazer solo, tô cantando, e fazer solo, você vai se virar agora. Aí ele mudou todos os solos. E ficou lindo, ficou muito melhor. Ele ainda é muito mais técnico ainda. Ele, não, aqui é essa parte harmônica e não sei o que. Não veio no Elite essa parte. Isso que eu ia falar. Essa parte você já pode, você anotou, né? Você tá gravado. Mas qual o limite? Não tô entendendo. Já anota aí. Não, onde tem isso? Valorizou o pai. Onde tem o lerite em banda? Vamos morar extra essa daí. Tem 13º. Gente, em relação às músicas, todas são de vocês? Autoria? Sim. Todas. De um de vocês ou vocês desenvolvem elas juntos também? Quer que eu fale? Vocês fazem Bom, muita vamos coisa lá. juntos? A maioria dos que a gente tem do show, a maioria do Du, tem uma do João e uma minha. Do primeiro EP que a gente gravou 4 músicas. EP Ufa, tá aí nos streams. Tem uma do João, as outras do Du. Desse segundo EP agora, também tá nos streams, Viagem Utópica Terrestre. 2 músicas, uma do Du, uma minha. Nós temos 10. Então são 8 do Du, uma do João, uma minha. E aí ainda a gente quer gravar esse ciclo dessas músicas desse primeiro show, fazer mais um EP com elas. Pra começar, que faltam 4, pra começar, já estamos começando, a gente tem bastante material. Nessa nova fase, eu acho que eu escrevi bastante coisa, né? O Lucas escreveu bastante coisa, o Vinícius veio com umas propostas legais também. Tá engavetada lá, mas a gente vai desengavetar. Eu só tô. Esse provavelmente, essa nova... Eu tô muito ansioso pra gente começar a trabalhar nessa nova fase, vamos dizer assim, essas novas músicas, porque eu tive uma experiência de escrever com outras pessoas. Eu nunca tinha feito isso, né? Eu escrevo... Essa música que eu digo que é minha, o Du deu uma... Né? Eu escrevo muita coisa, mas eu não... Passei a escrever pensando em melodia, em música depois. Eu escrevia dar uma lapidada muito como poesia, eu escrevia muito livre, vinha coisas e eu escrevia. Então eu mandei uma porrada de coisa pra ele. Falei, dá uma olhada aí, eu escrevo muita coisa, eu não sei se dá pra musicar, vê o que você faz. Eu toco violão também e tal, mas não fazia assim dessa forma, só escrevia. Então ele arrumou alguma coisinha, então é parceria, né, minha e dele. Pra esse novo, eu já tenho algumas coisas que eu já estruturei melodia, já criei alguma coisa no violão e joguei a letra em cima, então... E aí teve uma que eu escrevi com uma outra banda que eu toco, eu dei pra eles porque não combinava muito com a gente a letra. Eu falei, eu fiz essa letra. E aí os caras falaram, vem um dia aqui, vamos sentar e vamos tentar fazer ela, vamos tentar liquidar. E eu nunca tinha tido essa experiência. E eu achei muito bacana. Aí falei pra eles, eu falei, cara, a gente precisa sentar, porque achei muito interessante, sabe? Tá com um papel aqui com a letra. E primeiro tem uma questão muito complicada, que é você aceitar ali que a sua escrita ela vai sendo destruída. Eu achei muito curioso o processo. É um processo muito valioso demais, porque se você fala, não, mas não é isso aqui não era essa estrutura que eu queria. Sim, e aí isso é total. Mas é muito interessante, porque você vê que vai indo para um caminho muito bacana também. Você tira ali aquela, ela não tá engessada, né? Então foi assim, mas eram mais 2 caras comigo, e aí a gente e ficou muito bacana. E foi interessante porque a identidade que ela tomou foi a identidade da banda. Como ela era, também não estava muito comunicando. Ela tinha um pouco de formalidade. Sim. E lá é muito informal. E eu falei, cara, isso é muito... Aí falei pra ele, cara, a gente precisa pegar umas letras, sentar junto e começar, porque
é muito, muito curioso, assim, que sai uma palavra, sai uma frase. Então eu tô muito ansioso pra gente pegar essas próximas, porque o Du tem, eu tenho, o João acho que tem também, o Vini tem, o Vini trouxe uma, mas a do Vini tá muito pronta, a do Vini eu não mexeria não. Achei muito legal a letra que ele trouxe. Mas é isso, e agora esse outro processo, eu acho que todo mundo tem muita coisa, tá todo mundo com muita coisa. Até então, não sei se ficou bem claro, que a gente traz um material bruto. Sim. E vai lá e lapida ali no ensaio, mas não tem essa coisa assim de pegar do zero e vamos criar junto. Né? A gente acaba fazendo junto, mas assim, cada um põe sua pitada. Sim. Trouxe uma letra aqui com uma harmonia simples. Aí pega uma bateria, e aí o outro vem, cria um solo, e pá. Até pela distância, né? Também né, Cidade Tiradentes, Mas por vocês terem essa identidade tão, assim, diferenciada, né, e que vocês se entendem muito bem, vocês conseguem pegar uma música de outra pessoa, por exemplo? Vocês já tentaram isso? A gente tem no repertório. Já fizemos. O nosso show temos uma versão muito interessante de Raça Negra. A gente fez uma versão do Raça Negra. Eu acho que ela tem... Tem no YouTube. Tem no YouTube. A gente fez uma versão, mas a gente põe a nossa cara, né? Totalmente uma versão, assim. A gente falou, vamos pegar uma coisa que tem nada a ver com a gente, vamos deixar a nossa cara, mas que seja totalmente assim, inusitado. Pegamos uma música do Raça Negra, olha, a gente nem escuta Raça Negra. E é muito boa. E ficou bem... Tem pessoas que não identificam. Quando a gente toca, a pessoa que acha que quem conhece vai conhecer já lá pra metade da música. Talvez no refrão. No refrão, aí a pessoa olha assim e fala... Tá no palco assim, várias vezes aconteceu, né? Falou, não acredito que vocês estão tocando. É isso mesmo? Raça Negra. A gente tem alguns Zé Ramalho, a gente fez. Lembram aí onde tá pra gente achar? No YouTube. Onde que tá? Vitor Viana Banda. Vitor Viana Banda? Isso. Como que é o nome da música? Me leva junto com você. Me leva junto com você. Me leva junto com você. Depois você escuta. Vou lá ficou muito interessante. Não tô conseguindo imaginar essa música com vocês, hein? Ficou muito interessante. Legal. Eu acho que a gente fez um trabalho. Mas até porque a gente não toca, né? Por causa do a gente mudou o repertório. Zé Ramalho, a gente fez uma, mas ela não é tão... Mas mudou também. Ela é diferente. De Kryptonian, a gente fez uma versão de Kryptonian. Mas... bem diferente do Zé Ramalho, mas... 70 do Zé Ramalho. Aqui tá bem a gente... também não foi o Avorrai dá pra dizer que é uma versão também, porque é bem diferente do... Autores que quiserem, então, aí mandar alguma coisa pra vocês, vai sem medo. Vai sem medo. Ramalho, se tiver letra em sua pra quem quiser mandar, por favor. Mas só que... Se quiser cantar com a gente também. Mas tem que entender o que vocês vão fazer com ela, né? Porque vocês vão dar aquele toque de Vitor Viana. Se o Zé Ramalho vier, eu faço o que ele falar, né? Dependendo de quem vier, gente. Nossa. Raça Negra também, se quiser. Pessoal. Olha aí, ó. Tem porque nessa seara da música independente, são cenários e são cenas, né, que você vai tocar. Tem alguns bares, até o meu estúdio lá, que eu faço uns eventos lá. E só vai banda autoral mesmo. Então forma uma cena bonita, assim, sabe? Você passa o dia inteiro ouvindo sons autorais, você nunca ouviu, que não tá no mainstream, as pessoas não conhecem, e o público fica até o fim ali, ouve e tal, mesmo que não seja muita gente. Mas é as cenas, é dali que sai, o voo começa de algum lugar, né? Tem que decolar. E dessas cenas independentes é que sai esses aviões a decolar, né? E... quando você toca um cover no meio disso, você quebra toda essa cadeia, essa corrente, sabe? Porque é apelativo, né? Sim. Você já traz toda uma bagagem que você, vou lembrar da minha infância, vou lembrar do seu que. Você não vai querer ouvir uma coisa que você nunca ouviu. Né? Então você tem que tomar cuidado. A gente, quando optamos para fazer alguns covers, então vamos fazer versão. Vamos trazer para nossa cara. Né? É uma homenagem. É uma homenagem, é uma coisa que ainda está falando, ainda está botando para fora o que a gente tem a dizer, na voz de outra pessoa, mas com a nossa cara. Então ainda faz parte da gente, do que a gente se propôs a criar. Aí essa é a proposta. Tem uma ou duas músicas no set, né? A gente chegou até a fazer em algum show 3, assim, num medley, mas é com a nossa cara. Isso é bacana, porque quem não conhece o teu trabalho ainda... ouve aquilo e fala, nossa, gostei dessa modificação, essa coisa, esse som diferenciado. A pessoa acaba querendo ouvir as suas outras também.
as suas autorais, entendeu? Sim, exatamente. Né? Acaba puxando essa curiosidade da pessoa e falar, eu quero conhecer tem essa banda. Tem essa parte de marketing também que é pensada. Que banda criou isso, né? Que banda criou isso? Nossa, que banda criou isso? Deles como que é. Se a banda foi capaz de fazer uma versão dessa... Exatamente. Pô, eu quero ouvir o que eles têm a dizer. E o restante, né? O que vem pra frente. Né? O que tá vindo. Muito bacana. Claro que isso não é uma regra, né? Nós optamos por isso porque a gente acha mais legal pra nós, né? Não é que toda banda independente tem que seguir desse jeito. Não. Só quer fazer cover, pode fazer igualzinho, não tem problema não. Vou falar, né? Essas músicas que vocês escrevem, tem alguma mensagem que vocês querem passar com isso? Assim, alguma coisa mais específica? A banda vitruviana tem a característica de levar a mensagem, existe isso? Ou não? Ou é qualquer mensagem? Não, acho que é a demanda que está dentro da gente. Assim. Eu acho que é o momento? É o momento. Tanto que eu vou falar agora do release que a gente manda, né? Sempre coloco as mensagens, as letras falam de análise introspectiva até a celebração da vida, até a parte sociopolítica que a gente está vivendo ou que viveu, utopias ou várias coisas assim, né? Então... relacionamento também, porque né, o ser humano acaba chegando nesse lugar, né? A maioria fala sobre relacionamento, né? A gente fala muito pouco sobre relacionamento, na verdade. Mas tem também. Tem chifre? Não, porque nesses de relacionamento a gente escuta bastante chifre. Não, chifre ainda não. Chifre não tem. Nas letras não. Eu penso muito na arte, eu penso ela muito contestadora, sabe? Tá. Eu acho que a função da arte, ela tem esse lugar da gente não enxergar só o óbvio. Eu sempre vejo muito por esse lado. E gerar uma reflexão? Sim. Se chegar a esse ponto, melhor, né? A gente a gente tem que ter um lugar de que, obviamente, que o que eu escrevo nem sempre vai ser lido ou entendido da forma que eu escrevi, né? Então, isso a gente sabe, né? Às vezes você escreve uma música triste e para quem ouve é feliz, né? E tudo bem, cada um pega a sua maneira. Mas o que eu vejo da gente de muito parecido, e a vida, mas é a vida como a gente vê a vida, que é diferente como você vai ver e outra pessoa vai ver. Então, as minhas questões, as minhas críticas, os meus apontamentos sobre a vida é a forma que eu vejo. E aí esse apontamento, essa reflexão é sobre essas coisas que eu acho que elas não estão em conforme com a sociedade, vamos dizer assim. Paralelo a isso, a gente também se diverte, a gente também confraterniza, a gente também quer ser feliz. Então a gente não pode ficar também num lugar de só negatividade, de só apontamento e de só luta. A gente também tem que lembrar que a gente também tem que dar risada e tem que ser feliz e tem que tocar com nossos amigos, se divertir. Então eu vejo que a gente permeia um lugar muito parecido. Sofrer por amor. Sim, quem não sofre, né? Então a gente permeia um lugar muito parecido de pensamento, de ponto de observação. E aí, obviamente, que na hora que você vai colocar isso na letra, ela vai sair em lugares parecidos, mesmo ele escrevendo ou eu, né? A dinâmica, a métrica vai ser diferente, mas muito provavelmente as angústias, as reflexões, então a gente tem a maioria é reflexiva. Sim. E tem algumas de celebração, né? Ela reflete, mas ela celebra. Então eu acho que é esse lugar que a gente, pelo menos por enquanto eu vejo, de a gente ter essa preocupação de não tá tudo ruim, mas também não tá tudo bem. Então você acha que isso aqui é festa, mas talvez não seja festa. Então eu pelo menos sempre penso nesse lugar de apontar, gente, presta um pouquinho atenção aí, ver se isso faz sentido mesmo ou não, enfim, não que isso vai chegar. E na música é a mesma, eu tenho uma métrica, eu mexo muito, não gosto de ficar dando piteco nas músicas, porque eu caso muito música com o que ela tá falando, é mania minha, sabe? Então se eu acho que tá escrito, tem angústia naquele momento, eu gosto de jogar a música pra angústia, e se tá celebrando, eu gosto de jogar ela pra celebração. Então muito das nossas convenções também, elas conversam com esse lugar. Eu vou muito por esse lado. Da música já te cutucar, sabe? Tipo, se a música tá triste, por que ele tá feliz? É porque ele não tá feliz, ele tá triste. Enfim, eu acho que é mais ou menos por aí que a gente vai, eu pelo menos. Onde vocês se veem dentro
do cenário atual da música? Assim, a gente sabe que o estilo musical de vocês não é o convencional na mídia, né? Normalmente o convencional é um estilo diferenciado, assim, o mais comum, vai. O mais comum é sertanejo, né? Aquela coisa. Onde vocês se encontram, assim? Vocês acham que vocês têm possibilidade de se colocar dentro do cenário atual, da música atual? Eu acho que a única forma não só a nossa banda, mas a música independente entrar no mainstream ou coisa do tipo, digo a única forma, mas aqui eu acho que faz sentido, é a gente criar uma cena, né? Todo grande movimento, quando a gente olha pro rock no geral, ele vem de uma cena. Sei lá, a cena dos caras de Detroit, seja a cena do pessoal lá da Inglaterra, aqui no Brasil. Brasília, né? Uma Beat, quem diria que aquele movimento ia fazer um sucesso estrondoso. E às vezes não precisa ser muito grande, às vezes é só o suficiente para as pessoas viverem aquilo. Eu acho isso muito legal, porque dá a sensação de pertencimento. E sensação de pertencimento é uma coisa que o ser humano precisa. Né? E eu não sei se isso a gente consegue fazer hoje com as mídias sociais, né? Porque é tudo muito globalizado, então acaba sendo uma coisa muito padrão para todo mundo, não só quando a gente fala de música, mas moda e tudo, né? E tem a questão do algoritmo. Exatamente. Coisas né? todas. Mas eu acho que é uma forma das bandas independentes ali se juntarem. O legal é que não precisa, ao mesmo tempo que tem essa questão da rede social, né? Que acaba tirando, pode tirar um pouco do pertencimento. A gente pode se conectar com pessoas de outros lugares, né? Estão fazendo a mesma coisa que a gente, e o movimento fica maior, A gente fez uma entrevista, foi na pandemia? Foi antes, com o César de Graaf de Brasília. Ele de Brasília, contato pela internet. Ele falou, cara, eu tô fazendo entrevistas, vi o som de vocês, achei legal, vamos fazer uma entrevista, a gente daqui, ele lá. Então tem essa questão dessa conexão. Eu acho que mainstream, assim, a gente fala mainstream, eu acho que esquece esse lugar. Esse lugar ele já tem um dono. Pra mim, pra mim tem um dono e ninguém vai tirar ele de lá, porque ele tem muito dinheiro. Então, pra mim, esse lugar esquece. Ele tá bem já estabilizado, vai ser muito estabelecido, vai ser muito difícil. A não ser que ele queira colocar a não ser que ele queira. Então, esse lugar eu acho que é um lugar de nem alcance. Mas esse lugar está ocupado, mas tem outros lugares que não estão. Então, é esse lugar que eu ia falar. Sim, que são, por exemplo, eu consumo mais cultura independente do que a cultura mainstream. E tem muita gente que... Eu vou muito show, eu vou em Sesc, o Lucas também. Sim. Por exemplo, vou num Sesc, tal, eu fui no show, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o Siba, por exemplo. O show dele é lotado, assim. Cabia 300 pessoas, tinha 300 e mais 100 pra fora, sabe, lotado, puta de um show num lugar pequeno, maravilhoso, incrível, todo mundo dançando, cantando junto. Isso é uma cena que eu acho que a gente cabe. É isso, sabe? Não de estar Vou dar um exemplo que eu vivo. Num estádio com 50 mil pessoas. Não, isso não. Acho que isso nem tá acontecendo muito mais também. Eu acho que é isso, que eu ia costurando. Tem um lugar que, assim, pra mim, esse lugar não tem disputa, entendeu? E eu nem olho pra ele. Só que existe um lugar que eu vejo o movimento, eu escuto muita gente falar isso, eu sempre já dou na lata, assim. Não tem mais música boa, não tem as músicas boas antigas. Eu falo, aonde você escuta música? Que você faz? Você pega e coloca lá X banda? Porque se você aí tiver é óbvio que você fala que não tem música boa, onde você consome? Se você estiver indo buscar naquele local específico, ali tem um robozinho, cara, que tá te colocando no ouvido só vai ter aquilo que tá dando dinheiro. Exatamente. Então assim, aonde você vai? Eu sei que tem músico bom pra caramba e música boa e banda boa pra caramba aí. Só que você não tá. Então eu sempre brinco que tem um link que precisa ser feito. Pra mim é esse lugar da gente buscar. Como o Du falou do Siba. Tem bandas que eu vou também que tem público fiel, que não é banda que lota, mas que são bandas excelentes e que fazem show maravilhosos, que é esse tipo de coisa que eu quero pra gente. É ter o nosso público bacana que curte a nossa música e vai ficar tocando não sei que rádio, vai ter TV. Esquece isso. Eu quero ter show bacana, público bacana, que consuma, que valorize, que faça sentido a nossa arte pra ele primeiro, que se identifique, que fala, pô, esses caras são bacanas, eu gosto do que eles fazem. Então eu vou segui-los e vou, enfim, consumi-los e ver o show deles. Então eu acho que é esse lugar, sabe, de
Antes, a gente é novo, né? Lógico, você, quero fazer sucesso, e eu vou tocar não sei na onde, vou tocar não sei TV. Esquece isso aí. Eu quero fazer show bacana para um público. Quem tá nos vendo, aí fala, tá legal, ouvi o que os caras têm a dizer, são cheios de ideologia, mas estão tacando pedra na lua. Não estamos tacando pedra na lua. Tem um lugar lá que dá pra gente ocupar. Que é o seu lugar. Que é o nosso lugar. Sim. Que é esse lugar aí. Isso que vocês estão falando, até o que o Lucas comentou também, é legal pra quem tá começando. Tem muito jovem hoje, a gente às vezes escuta. Eu já escutei um menino há pouco tempo atrás, eu gosto muito de tocar, sabe? Eu gosto muito de fazer, mas já me falaram que é muito difícil. Entende o que eu tô dizendo? Isso, exatamente. Então, assim, isso que você, a maneira como você colocou é algo muito interessante para um jovem desse ouvir e falar, peraí, existe o seu caminho. Claro, você tem que ter uma clareza. Às vezes esse caminho ele pode virar e você chegar numa stream. Pode acontecer, né? Ou você às vezes pode bater na trave, chegar quase numa stream do seu estilo específico. Eu ia dar exemplo que eu toco com o Seba de Assis, ele é do Som do Bando. Ele já tocou na Elisita Barroso, por exemplo, na época lá do Viola Minha Viola. Sim. Foi mais de uma vez lá. E eu era criança quando ele tocou, então não tinha nem como ter tocado, né? Mas ele tem um público dele. Sempre que a gente toca, tem uma galera que sempre vai. Vocês já foram, né? E é legal, não é? Nossa, ele não lota um estádio, mas ele lota os espaços que ele tem abertura. E as pessoas vão e cantam as músicas dele. O Som do Bando. O Som do Bando tem uma rede social bacana também. Sim, um público fiel. Um público fiel, né? Eu já vi. Então. O pessoal compra tá de camiseta nos shows. Entende? É um lugar que ele ocupa o lugar dele, né? Conseguiu chegar. Então, é isso. Acho que tem esse... A gente tem esse lugar de você achar, né? A sociedade foi muito isso, né? Quanto sucesso, e para a banda ser boa tem que ser isso, tem que ser aquilo. E não é exatamente dessa forma. Claro, pode ser para você, né? Pode ser que seja o seu sucesso isso. Mas não é assim tão raso. Não é tão raso. Então eu acho que tem esse lugar de eu tocar e as pessoas curtirem meu show. Então a gente vai... Às vezes a gente brinca de chamar um refrão que já aconteceu... E a gente breca e a galera grita. Pode ser 10 pessoas. Pra gente é o máximo, cara. Sim. É uma piração. Você vê todo mundo pirando, curtindo com a gente. Então é isso, né? De chegar nesse espaço de falar, a gente quer ter um público que vá no nosso show, por exemplo, lote lá, encha 100, 20, 30, 200, 500. Goste do que a gente faça, cante as nossas músicas, interaja com a gente. E que a gente consiga fazer a nossa arte nessa interação. E é isso, sabe? Então, mas assim, no passado também não era bem assim, né, gente? No passado era diferente. Eu gosto de pegar pessoas que já tocam há muito tempo, porque essas pessoas já viram, eu acho que é o caso de vocês aqui, o Edu, acho que ainda mais, já viram um outro momento, um momento onde a gente não tinha tanta rede social para você expor o seu trabalho. Então, o que tinha? TV, rádio, para você chegar a alcançar a sua música numa rádio. Gravadoras independentes. Várias gravadoras independentes. Mas gravadora, assim, era mais difícil. Muito mais difícil, gente. Realmente você tem um limite hoje. Não, você tem um limite hoje, porque realmente é como lá o cantor falou, aquele robozinho tá fazendo o povo ouvir o que tá sendo oferecido ali, entendeu? Mas isso no passado também era assim, a TV te oferecia o que ela queria, o rádio te oferecia o que ele queria. Agora difícil, hoje né? não, Agora hoje eu consigo encontrar, que nem o Lucas comentou agora há pouco, onde você tá indo vídeo buscar. Lá meu, né? E você como consumidor de música, você consegue desviar disso. Se você gosta de música, isso vale para qualquer coisa, você consegue desviar muito mais fácil do que nessa época. Dá pra fugida. Para você fugir, se eu quero ouvir uma coisa diferente, sei lá, no ano que eu nasci em 93, como é que o cara fazia na loja de disco? Era o que tinha ali disponível na loja. Não tinha outra opção para ele. A internet é muito legal por conta disso. Ao mesmo tempo me deixa um pouco aflito de ver tanta música que eu não vou escutar, mas tudo bem. Você consegue pegar uma música de uma banda de um lugar X, você consegue. Sim. Né? Você pesquisar banda, sei lá, da onde, do Japão, você consegue. Da cidade X, existe banda, ela existe. Você consegue colocar ela pra escutar. Claro que a gente tá falando também de uma coisa bem... Mas é isso, tem essa chance. Isso dá diferença. Eu lembro que antes, né, já tive banda autoral também.
Então você tinha que ir lá e gravar um CD, ou fita, no caso, que já aconteceu de ser fita, e aí sair batendo na porta e... né? A gente brinca e na pessoa se prostitui, né? Mas a gente sempre foi, né? E às vezes você passa até algumas situações humilhantes, enfim. Mas a gente fazia muito isso. A gente inventou um produtor, eu lembro que acho que foi o Jota Quest que deu uma entrevista, e falou que eles não tinham produtor, eles eram meninos, e aí eles inventaram um produtor, porque aí as gravadoras... E aí a gente falou, vamos fazer isso. A gente não é a gente. Não a gente. Fique bem claro. Uma banda que eu tive, um tempão atrás. E pegamos um dos integrantes, ele era mais cara de pau, inventamos um nome, criamos um pseudônimo, X, gravamos o CD, e, você é o cara. E ele começou a ligar, e aí todo mundo entendia, respeitava, pedia pra ir lá. Eu acho, se eu não me engano, que a gente conseguiu uma reunião na Warner, no Rio. Juro. Uau, hein? Foi, levou o CD lá, mas não é, enfim, tem todos os bastidores, né, que a gente sabe que não é assim tão simples. E beleza, mas a gente chegou e então é isso, você chega lá, mas tem várias questões. Eu acho que antes era mais difícil nesse sentido, hoje a gente consegue cortar isso. Sim. Tipo, sou eu, tá aqui, eu gravo meu vídeo, a gente grava as músicas no estúdio dele, tudo a gente grava, produz, enfim. Hoje você encontra o seu público mais rápido. Mais mais fácil. Né? Você acha seu nicho. Você encontra. Sim. Sabe, você encontra aquela pessoa que gosta do seu trabalho de uma maneira mais fácil. Sim. Antes você estava só na mão de 2 ou 3 pessoas que iam olhar para você e falar, Vinícius, acho que esse cabelo... Gente, já passei por isso no passado, quando não existia nada disso. Acho que esse cabelo... Hoje, isso na época também não me pegava, né? Tanto que eu até hoje falo, gente, eu escutei isso, sabe? Mas assim, era muito hoje, comum. Gente... Eu sei lá, meu cabelo tá aqui e tem pessoas que falam pra mim, ai, que cabelo bacana. Tem gente que fala, você não tem vergonha de estar com essa idade com esse cabelo ainda? Tem de tudo, entendeu? Então, assim, hoje é mais fácil você encontrar um público que se identifique com a Pérola, que se identifique com o Vinícius, sabe? É mais fácil isso. Muito mais. Olha, eu vou contar uma coisa pra vocês que aconteceu essa semana. Eu tenho, de quando eu cantava, né, que eu fazia dupla com meu irmão, eu tinha naquela época, eu acho que eu iniciei em 2009, aí naquela loucura, eu já cantava antes, mas aí começou aquela coisa de YouTube, precisa colocar música no YouTube, precisa colocar no YouTube, e eu não achava ninguém pra fazer isso pra mim, né, porque não tinha gravadora na época, não tinha nada, né, eu não tinha ninguém, não tinha empresário, aí eu falei assim, gente, vou eu com a minha cara, que nem mexi em computador direito, gente. Falei, vou lá e vou fazer. E eu fiz um canalzinho no YouTube, feinho, sem graça, não sabia nada. Botei uma foto minha lá do meu irmão, isso em 2009. E coloquei umas músicas, todas direito autoral, né? Todas, porque as músicas eram do meu irmão, mas estavam tudo registradas numa editora. Então, cai tudo direito autoral. E ali ficou 30 visualizações, 40... E de repente, gente, por incrível que pareça, essa semana, eu olhei aquele... Veio na minha cabeça, nossa, né? Hoje eu tô com o canal Cápsula do Som, tal, tá tão legal, eu tô fazendo umas coisas tão bacanas, né? Tão pouco tempo, eu tô há pouco tempo com o canal no YouTube, mas tem acontecido coisas legais. Eu falei assim, poxa, o que aconteceu com aquilo, né? E eu fui entrar. E quando eu entrei, eu olhei, lógico, são coisas de 15 anos, 14 anos, mas tem lá 1.600, 7.000, 31.000. Aí eu falei assim, gente, o que aconteceu? Eu não fiz nada. Você entende? Eu já não canto mais desde 2012. Eu não me apresento mais com meu irmão desde 2012. Sim. Eu já não fico mais correndo atrás de rádio, ouvindo o valor que eu ia ter que pagar. É real, eu falo a verdade. Sim, a gente ia numa rádio e escutava valores que eu falava, não dá, não posso. Né? Não posso. Então, assim, é um número pequeno, uma música minha ter 30.000 visualizações ou 7.000, é um número pequeno para uma banda, para um músico, mas é um número que eu não tinha. Sim. Você entende? É um número que eu não tinha. 7.000 pessoas, não é pouca gente. Não é pouca gente. Eu nunca fiz uma apresentação para 7.000 pessoas em 2008, sim, em 2006. Então, assim, a internet te proporciona isso hoje. Então, quando eu encontro, eu sempre falo, gente, tem uma diferença sim, e tem um caminho sim. Sim, é isso. Eu não tô falando de caminho ao estrelato, não é isso. Tem um lugar que dá pra... Mas é o seu lugar de mostrar o seu trabalho. Hoje é muito bacana. Sim. Até porque, aí uma coisa minha, não sei até que ponto é saudável também esse estrelato
Que existia? Não, que existe ainda hoje, de você ser reconhecido em todos os cantos. Você... Tava conversando sobre isso. Acho que isso eu não sei. Perde uma liberdade, né? Você não é mais você, talvez. Você você acaba virando uma outra coisa, né? Sei lá. Eu tenho essa sensação, né? Sim. Nunca conversei com uma pessoa nesse nível, né? Acho que eu nem vou conversar. Mas... eu nunca fui estrela, nunca brilhei. Então eu não sei, eu não posso te falar. Nunca fui reconhecido por ninguém, então. Nunca fui. Só o que Quem me conhece desvia de mim na rua. Então. Mas imagina, né? A pessoa, ainda mais tem uma galera que é mundial. Porque quando você ainda é só no seu país, aí o cara, né, consegue sair, tipo, ele vai pegar uma praia tranquila, vai no restaurante numa boa na Argentina, no Uruguai. Mas imagina uma galera que é no mundo todo. Como que não é? Você, qualquer restaurante, segurança, paparazzi, é meio claustrofóbico até. Com certeza. Como é que eu ia fazer pra ir no shopping? Não dá. Não dá. Entendeu? Eu vivo no shopping, gente. Quer me ver? Vai no shopping que eu tô lá. Então. Vai em shopping, qualquer um. Se eu ver, eu vou fazer uma cena. Fotinha dela, né? Vou correr lá, vou pedir um autógrafo. Tira uma foto, vou mobilizar o shopping. Vai lá. Fazer. Faz isso. Todo mundo vai olhar e falar assim, nossa, que cara louco. Vou fazer. É nada, tem gente que, tem gente que não, vê, se não for sabe dois, nem quem é. Se for um e vai outro na sequência, faz uma filazinha assim. O pessoal não sabe quem é, vai. Gente, aqui nessa mesa não tem ninguém normal. Vamos fazer? Vamos lá, Lucas? Nossa. Você tá subindo a escada rolante, eu, o Edu e o Vinícius. Pelo amor de Deus, deixa eu tirar uma foto com você. Vamos fazer? Será que põe um óculos escuro? A galera vai. Tem gente que vai. Olha aí, ó. Quem é, nem sabe. Vai. Mas você tem que ser bem efeito assim, manada, né? Vai. Manada. Não, mas você tem que ser Tirar chato. uma foto com algum famoso. Você tem que ser chato? Tipo assim, tudo bem, vai. Não, só você mais só uma. finge, me reconhecido. Só mais uma. Vem. Mas não fala quem é. Tira foto. Posta lá, quem é você? Gente, muito legal, muito legal. Eu chamo todos vocês a assistirem o trabalho deles no YouTube. Eles têm a @ Vitruviana. Isso. É banda Vitruviana Vitruviana Banda. Todas as redes. Sim, isso No é YouTube. tudo Vitruviana Banda. Insta, eu tenho lá o Insta de cada um deles, que eles colocam coisas lá bem legais. De vez em quando eu não sei nem o que é. Às vezes você publica alguma banda aí, gente, eu nunca ouvi falar, e a banda é super conhecida. João. Juro, eles têm João, o João? O João faz muito isso. E às vezes eu olho, acho que é o João, então. Não, às vezes eu olho e eu sou muito curiosa, né? Então eu vou lá e falo assim, gente, que essa banda que ele tá falando, né? E aí entro, eu não conhecia, mas é uma baita banda, sim. Conhecida, com muitos seguidores, e eu falo, gente, eu tenho muito pra aprender ainda, e tenho muito pra seguir ainda, né? Tenho muito pra ficar no YouTube aí, olhando tudo que tem, que também tem isso, né? O YouTube hoje tem muita gente, né? Pera, posso falar dos nossos EPs? Você já deve. falamos várias vezes, mas Me vou falar tira de só novo. uma dúvida, o UFA é o último? Primeiro. Ah, é o primeiro. É o primeiro, é. O UFA é o primeiro. É o O UFA. que significa UFA? Boa pergunta! O UFA tem dois sentidos. Um é o... UFA saiu. É isso, é de alívio. É isso? E o outro sentido é que é uma sigla, né? Que é Universo Facultativo Alternativo. Porque é uma viagem. É isso. Ouçam que vocês vão dar Vamos para outro essa planeta. É a Vitruviana. Legal. Tem é os dois sentidos. E foi um ufa de alívio porque deu um certo trabalho deles sair. Aí a gente usou esses dois sentidos, né, no nome. E o outro, o mais recente, é o Viagem Utópica Terrestre, que é um single de 2 músicas. É o antigo compacto, que era lá do... Duplo, exatamente. Esses dois, então, também tá lá já em todas as redes sociais, já dá pra Spotify, escutem, tudo lá dá pra gente comentem, ouvir. Qual a música de vocês que mais vocês trabalham? Qual é a música de trabalho de vocês hoje? Olha, a gente nunca pensou em música de trabalho, mas eu acho que a que mais... Sempre tem aquela que você tem, fala, o povo o refrão mais, Chiclete. É o Viagem... é o Observar e Absorver. Observar e Absorver, que tem um refrãozinho lá que vou me embriagar, mas não é esse embriagar que nem esse que todo mundo pensa que é, não. Se embriagar de amor. Ouçam lá. Quer se embriagar de amor? Ela eu acho que essa foi a música que eu mais gostei de vocês. Canta um pedacinho. Você comentou dela. Dá pra cantar um pedacinho? Como é que é? O chiclete dela. Mais uma dose de amor. Mais uma. Assim, vou me embriagar. Mais uma dose de amor, vou me embriagar. Eu acho que do EP
for selecionar uma de trabalho, eu acho que é a Viagem Utópica mesmo, né? Ah, do recente? Sim, Viagem Utópica. Recente. É, porque são... Né? Bacana. E quem quiser contratar vocês fazem qualquer tipo de evento? Sim, estamos aí. O que é qualquer tipo de evento? Defina qualquer ele tipo já tá de querendo, evento. ele tá querendo dar o pico já. Fazer só fazer doação aí. Virou bem Não, qualquer tipo de evento mesmo. Você fala assim, vou casar e... Sim, não, já casei, gente, mas Sim. vou casar, quero fazer um evento diferenciado com uma banda bem barulhenta, é o caso? Barulhenta? Não, no sentido, barulhenta no bom sentido. Sonora. Pode, vocês fazem também. Se tiver bares por aí, Tudo, bar, aniversário. em qualquer lugar, a gente conversa, estamos abertos. Somos tão flexíveis quanto no nosso processo criativo. Para contratação também. Só procurem o produtor. O Insta lá. Procurem o produtor, mas esse produtor aí existe hoje ou você inventou ele também? Gente, é isso ainda aí. não colocamos a figura de produtor, né? Mas, enfim, estamos ainda pensando na possibilidade. Já nos conversando sobre isso. Muito bacana. Enquanto a gente que toma conta de tudo. Mas qualquer coisa, só entrar lá no direct e a gente conversa. Então, É isso aí. sempre lá. Gente, eu queria agradecer vocês mais uma A vez. gente que agradece. Eu vou falar para todo mundo aqui, antes da gente começar a nossa gravação aqui, surgiram umas ideias aqui. Eu ainda tô com aquilo na cabeça. Olha lá. Surgiu essa ideia, eu não consegui tirar ainda. Pode me chamar. Tá gravado. Especialista. Eu vou deixar no né? ar aqui para quem tá ouvindo a gente. Alguma coisa vai rolar aqui diferente. Pode chamar, eu venho. Sério? Sério. Combinado. Gente, obrigada. Obrigado a você. Obrigada pela participação de vocês. Pega na orelha lá do João pra mim, tá bom? Tô brincando. Da próxima vez o João vem aqui com a gente, com certeza, tá bom? No próximo EP aí lançado, de repente a gente... Opa. Em breve, né? Sim. Em breve, se Deus quiser. Coisa boa tem que vir uma atrás da outra. Obrigada, gente. Obrigado. Fica com Deus. Obrigada, até a próxima. Gente. Pessoal.